Oi, turma! Vamos começar hoje a explicação da nossa atividade de português e depois nós vamos para a história, tá? Lembrando que nós teremos 2 disciplinas por dia a partir dessa semana. Então, se organizem e não deixem acumular atividade, tá bom? Vamos lá? Nossa aula de hoje de língua portuguesa é sobre encontro vocálico, mas para vocês relembrarem o que vocês já viram no ano passado, tá? Então, tem um retângulo aí logo no início da atividade, em azul, para relembrar o que é encontro vocálico. Então, leiam aí acompanhando junto comigo. Encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais vogais juntas em uma mesma palavra. Ditongo é o encontro de 2 vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Ou seja, tá? Vamos voltar aqui. Encontro vocálico, como o próprio nome já diz, é o encontro de vogais. Sendo que o encontro vocálico, ele pode ser dividido em ditongo, hiato ou tritongo. Começamos aí a ver sobre o ditongo. E no ditongo, a primeira coisa que nos diz aí nesse resuminho é que as vogais permanecem juntas na mesma sílaba. Quando acontece a separação da sílaba, as vogais não se separam. No ditongo, as vogais ficam juntas. Então, nós vamos ler agora o hiato. Tem uns exemplos aí, ó, do ditongo. Ditongo, beijo. Quando eu separo, ó, beijo. O E ficou junto com o I na primeira sílaba, não separou. Eu falo sempre pra gente bater palma quando for separar as palavras, porque a gente ouve o som, ao som das palmas, tá? Então, vamos lá, de novo. Beijo. Bati 2 palmas. Outra palavra que tá aí, relógio. Relógio. Então, 3 palmas. As vogais ficaram juntas. Depois, o próximo encontro vocálico é o hiato. Hiato é o encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, quando na separação de sílabas as vogais se separam, acontece aí um hiato, tá? A palavra hiato tem um hiato. Então, ó, to. As vogais separaram. Observaram? Tentem aí, batam palmas para separar as sílabas, tá? Essa é a técnica que eu uso e que eu sempre falo para os meus alunos para a gente não errar na hora de separar as sílabas, tá bom? E o próximo encontro é o tritongo. No tritongo, 3 vogais ficam juntas na mesma sílaba. O próprio nome já diz tri, vem do número 3, tá, gente? E aí tem uns exemplos, ó. Paraguai, iguais. Dando seguimento à nossa atividade, vocês irão ler o texto a seguir e responder as atividades do dia, tá? O texto que vocês vão ler é uma crônica. E aí no retângulo azul, abaixo do nosso resuminho sobre encontro vocálico, tem características de uma crônica. Vamos ler? Narração curta, que descreve fatos da vida cotidiana. Pode ser humorístico, crítico ou irônico. Possui personagens comuns. Possui linguagens simples. Então, isso é o que caracteriza uma crônica, o que faz o texto ser uma crônica, tá? Terminando de ler isso, vocês vão ler o texto abaixo de título Tecnologia. Eu quero que vocês leiam sozinhos, com atenção, porque eu quero ver a compreensão de vocês desse texto, tá bom? E durante o texto, durante a leitura, vocês vão perceber que tem algumas palavras que estão destacadas, que estão em negrito. Essas palavras vocês vão utilizar no exercício da próxima folha, tá bom? Vamos lá para a próxima folha. Aqui na nossa segunda folha é onde estão as atividades de hoje. Então, lá no número 1, vamos lá. Eu não vou ler para vocês todas as questões hoje não, tá? Eu só vou dar uma breve pincelada. No número 1, vocês vão marcar a opção correta. Por que o texto Tecnologia é uma crônica? Leiam as 3 opções e marquem a correta. No número 2, qual o tema central abordado no texto? Qual tema é esse? Qual é esse tema principal, o assunto principal tratado nesse texto? No número 3, segundo o texto, tecnologia é importante para quem? Então, leiam e marquem a opção correta, tá?
4. No trecho, e se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, a palavra em destaque é essa palavrinha que tá aí, ó, essa palavrinha maior aqui no texto. Ele. Essa palavrinha ele está se referindo a quê? Se refere à tecnologia, se refere ao texto ou se refere ao autor do texto. Então, vocês vão marcar aí a opção correta, o que a palavra ele está se referindo, a que ou a quem, tá bom? Embaixo aí dessa pequena parte de interpretação, vocês agora vão fazer atividades de gramática, tá? Então, no número 5, coloque as palavras em destaque no texto. Lembra que eu falei que vocês iam usar as palavras do texto? Essa é a hora. Então, nesse quadro que está aí, nessa tabela, vocês vão colocar as palavras em destaque lá no texto, aquelas palavrinhas em negrito, vocês vão escrever aqui no quadro, né, ó, nessa parte aqui de palavras, vocês vão colocar as palavras em destaque no texto, tá? São 12 ou 13, se eu não me engano, toda essa quantidade de linhas aí, vocês vão preencher todas essas linhas. E aí, no meio aqui, nessa coluna, vocês irão separar as sílabas dessas palavras. Depois de fazer isso, na terceira coluna aqui, vocês irão dizer se é ditongo ou hiato. É só escrever ditongo ou hiato, tá? A palavra que as vogais permanecerem juntas na mesma sílaba, ela será classificada como ditongo. Então, é só escrever ditongo nessa coluna. Se a palavra, vocês verem que as vogais se separaram, quando vocês separaram as sílabas, como a palavra que eu dei o exemplo, hiato, i, a, to, o i separou do a. Então, a palavra hiato é um hiato, e vocês vão escrever na terceira coluna, bem aqui também, tá? Número 6, para a gente finalizar. Numere as palavras de acordo com o encontro vocálico correspondente. Então, vocês vão colocar aí o número 1 se a palavra for hiato, 2 se for ditongo e 3 se for tritongo. Aí vem a primeira palavra, né? Sabiá. Vamos separar a sílaba, lembra da técnica? Sa, bi, a. E aí? As vogais ficaram juntas ou separadas? São 2 ou 3? E vocês vão classificar, colocar o número 1, 2 ou 3 entre parênteses, tá? Embaixo de sabiá, manteiga. Vai lá, bate palma. Manteiga. E vai colocar a numeração correta. Então, vocês vão ler aí e classificar e numerar de acordo com os encontros vocálicos, de acordo com essa classificação dos encontros vocálicos, tá bom? Terminando, manda foto dessa atividade. E aí, nós vamos para a história. Bom, nossa aula de história hoje é sobre o surgimento da escrita. Nós vamos falar sobre história e pré-história, tá? Nós temos esses dois termos na nossa disciplina e hoje eu queria que vocês conseguissem compreender onde inicia uma coisa e termina outra, tá? Então, nós temos alguns historiadores, pesquisadores, né? Eles definem de história tudo aquilo que aconteceu após o surgimento da escrita. Antes da escrita ser inventada, os historiadores classificam como pré-história, algo que aconteceu antes da história, tá? Mas se a gente for parar para pensar, né, gente, antes da história tem uma história, não é verdade? Confuso, mas é verdade. Por que uma pré-história? Uma pré-história não deixa de ser uma história também. Nós hoje conhecemos a história dos homens pré-históricos. Nós sabemos o que aconteceu com eles, como eles viviam, através dos registros que eles deixavam, através dos desenhos, através dos fósseis, né, que são as ossadas. Então, nós conhecemos o passado, nós conhecemos o período da pré-história através dessas pesquisas, através desses registros que foram deixados pelo homem pré-histórico. Então,
nós podemos considerar como uma história da pré-história, não é verdade? Eu não posso dizer que não havia história, que não tem nenhum registro. Tem, muitos pesquisadores buscaram conhecer, entender esse período, saber como viviam os homens pré-históricos. Mas o foco da nossa aula hoje será o surgimento da escrita, tá? É exatamente um marco, um meio ali, a divisa entre a pré-história e a história. Então, o que foi o surgimento da escrita? Como ela surgiu? É isso que nós vamos ler aí nesse pequeno resumo que eu trago hoje para vocês, tá? E estou deixando para vocês também um link de um vídeo do YouTube, para que vocês possam compreender um pouco mais, ir um pouco além e ver outros conceitos da pré-história, tá? Vamos começar nossa leitura para que eu não me alongue muito nesse vídeo. Vamos lá? História e pré-história, o surgimento da escrita. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Essa arte, obviamente, não se trata de um tipo de escrita, uma vez que não havia uma padronização e uma organização. Contudo, foi o início da comunicação entre os seres humanos. Então, a pintura rupestre, a arte rupestre, ela não é caracterizada como uma escrita. Por quê? Ela não tinha essa padronização que nós temos, como, por exemplo, no alfabeto, né? A, B, C, D, tem um padrão, tem uma organização. E quando eu junto a consoante B com a vogal A, dá Bá. Então, tem essa padronização. A pintura rupestre não tinha nenhum padrão específico, não tinha uma organização, como o caso do alfabeto. Mas era uma forma de comunicação, foi assim que eles começaram. E bem aqui do lado, ó, tem um exemplo para vocês de uma pintura rupestre, tá bom? Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Uma escrita sistematizada, né, mais organizada, aparece somente por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então, gente, esse pedacinho aí eu coloquei mais para vocês compreenderem que existiram outros povos que começaram a idealizar, a sistematizar um padrão de escrita, tá? A escrita foi se desenvolvendo. Eu não vou entrar no mérito de cada povo, né? O que é a escrita cuneiforme, o povo da Mesopotâmia. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a nossa aula vai ficar muito extensa e o foco não é esse hoje, tá? Esse conteúdo vocês vão ver mais pra frente, no segundo segmento. Então, hoje eu só estou focando aqui para vocês no surgimento da escrita. E é interessante para a gente saber que existiam outros povos que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, começaram a desenvolver. Então, gente, hoje esse pedacinho que eu acabei de ler para vocês é só para vocês compreenderem que a escrita ela foi sendo desenvolvida com o passar dos anos, né? O homem lá da pré-história começou a comunicação através de desenhos em pinturas rupestres, mas com o passar dos anos, vocês viram aí, nós acabamos de ler, uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 anos antes de Cristo.
Então, muitos anos se passaram desde a pré-história e começaram a sistematizar esse processo de escrita, que até então era feito com símbolos, desenhos, e depois, com o passar dos anos, com o surgimento de outros povos, vários povos, os povos foram se dispersando pelo território, né? Então, nisso que eles se dispersam, eles vão formando outras civilizações, tá bom? Haviam outros povos, surgiram outros povos que foram sistematizando, aprimorando esse processo de escrita. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje. Barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos. Dada a sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. Tá vendo aí o que eu falei com vocês no início? A escrita ela foi tão importante que os estudiosos, os historiadores, marcaram ali o encerramento, o fim da pré-história e o início da história, para poder destacar a importância da escrita. Né? A escrita ela marca um acontecimento, ela marca um tempo importante. Tá? Vamos dar continuidade. Houve diversas formas de escritas, as quais, evoluindo, deram origem à escrita como a conhecemos atualmente. Assim como as línguas, o processo da escrita está sempre a mudar. A prova disso é que os textos produzidos há 100 anos atrás, por exemplo, provavelmente possuem palavras que não são mais tão usadas hoje em dia. Todo o desenrolar da história da escrita foi um passo importante para a humanidade, não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. A mudança da escrita é tão clara que atualmente, em vista da evolução da tecnologia, que nós conhecemos muito bem, a caligrafia que tinha tanta relevância acabou perdendo o primor por conta do acesso aos computadores. O uso de aparelhos tecnológicos acaba por facilitar o uso de letras digitais. E, além disso, a internet tem possibilitado uma escrita cada vez menos rica, principalmente por conta do uso do encurtamento das palavras, gírias. Como isso, professora? Bom, sabe a palavrinha você? Bom, ela tem 4 letras, né? Mas, geralmente, quando nós estamos escrevendo de uma maneira informal nas redes sociais, temos o hábito de colocar uma sigla, V e C, para abreviar o você. Então, a gente acaba encurtando as palavras. A palavrinha não, a gente só coloca um N, a gente encurta, é uma escrita, há entendimento naquilo, mas o desenvolver aí da tecnologia acaba fazendo com que as pessoas adquiram mais praticidade para escrever, né? A escrita ali por meio digital, por meio da internet, acabou criando uma nova linguagem, né? Uma nova língua, as pessoas se comunicam abreviando, as pessoas se comunicam por emojis. Né? As pessoas colocam ali aquela carinha, uma carinha triste para dizer que tá triste, uma carinha com aquela lagriminha assim do lado, né? Para dizer que tá gargalhando, tá achando engraçado. Então nós usamos os emojis, os desenhos para nos comunicar também, para substituir as palavras. Então daí nós já observamos como que esse processo de escrita mudou. E não deixa de ser um registro, né? Ao abreviarmos as palavras, nós estamos nos comunicando, estamos registrando algo. Ao usar os emojis, nós também estamos registrando o que nós queremos dizer ali, tá? É uma forma de comunicação, tá bom? Vamos lá para a segunda folhinha para responder as atividades. Número 1, uma perguntinha bem fácil para vocês. Como as sociedades se expressavam antes do surgimento da escrita? Como que eles se expressavam? Tá lá no textinho que nós lemos agora mesmo. Então, se você não lembra, volta lá no texto, sublinha, destaca lá e copia aqui no número 1, tá? Número 2. Que nome é dado a uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências através de desenhos, marcando o início da comunicação entre os seres humanos? Que nome é dado a isso, hein?
hieróglifos, pintura rupestre ou escrita cuneiforme. Então, vocês vão lembrar do texto e vão marcar. Essa eu tenho certeza que vocês vão acertar de cara, não vai nem precisar voltar no texto. Bom, mais abaixo aí eu tenho um retângulo azul, mais uma explicaçãozinha, uma breve explicaçãozinha. Pictografia, né, o pictograma, é um sistema primitivo de escrita que se exprimiam, em que se exprimiam é que se expressavam, tá? Em que se exprimiam as ideias por meio de cenas figuradas ou simbólicas, ou seja, por meio de desenhos. Suas origens na antiguidade são a escrita cuneiforme e dos hieróglifos. Bom, então aí abaixo nós temos 3 imagens. Observem aí. A primeira é o hiragana. É uma escrita cursiva do alfabeto japonês. Do lado nós temos pedra com hieróglifos na província de Neiva, lá na Colômbia. E a terceira imagem é uma foto, né, que representa até a partezinha do nosso telefone, onde ficam os emojis. Olha lá, emojis usados para facilitar e otimizar a comunicação popular atualmente. Então, na perguntinha, os emojis podem ser considerados formas de registro? Justifique. Então, vocês acham que os emojis, eles são formas de registro? Eu falei isso lá atrás da nossa explicação. E aí, eles são formas de registro? Eu posso registrar, eu posso me comunicar através dos emojis? Sim ou não? Né? E por que eu falei isso lá atrás? Número 4. Os registros são muito importantes para a preservação da cultura. Podem ser feitos através de símbolos, desenhos ou da escrita. Bom, esse pedacinho aí já responde a nossa questão anterior, né? Sobre os emojis, se eles podem ser considerados formas de registros. Se ali no número 4 eu estou dizendo que os registros são muito importantes para a preservação da cultura, que eles podem ser feitos através de símbolos, desenhos e da escrita, né? O emoji é um desenho, é um símbolo, então o emoji é um registro. Né? Porque o emoji é uma forma de comunicação. Quando eu uso um emoji, eu estou também me comunicando, tá? Então, ó, fiquem atentos aí à resposta do número 3, hein? Já dei uma cola para vocês. Então, desafio você a descobrir o nome dos filmes representados abaixo. Então, tem emojis aí. Coloquei alguns emojis para vocês e vocês vão dizer para mim que filme é esse. Olha aqui embaixo. Tá, gente? O primeiro, esse aqui tá muito fácil. Um leão e uma coroa. Que filme é esse? Não vou falar, não. E embaixo nós temos uma lupa e um peixinho. Depois nós temos uma carinha dormindo, uma carinha de sono e uma princesa. Qual o nome do filme, do desenho, né? Do outro lado, nós temos uma princesa, ratinho, vestido, sapatinho, castelo. E aí, né? Depois, olha os símbolos ali de bandeira, semáforo, carrinho vermelho, carrinho azul, carrinho amarelo. Que filme é esse? E mais abaixo, nós temos um outro filme. Acho que esse vai ser o mais difícil para vocês, mas eu não vou falar. Eu quero que vocês pensem, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês conhecem. O último aí, ó, vocês estão vendo que tem um coraçãozinho amarelo e a carinha feliz. Tem um coraçãozinho azul e uma carinha triste. Um coraçãozinho vermelho e uma cara com raiva. Um coração verde e uma carinha meio desconfiada, né? Meio irritada. E um coraçãozinho roxo e uma cara assustada, medo. E aí, né, nós temos alguns sentimentos. Que filme é esse? Que desenho é esse? Então, vamos pensar e escrever. Olhem só, observem nessa atividade como que os emojis conseguem nos transmitir uma mensagem, né? Através dos emojis eu faço uma leitura, o nome de um filme, por exemplo. Então tá aí mais uma prova que eles são uma forma de registro, uma forma de comunicação, uma forma de se expressar, tá? Abaixo no número 5, agora é a sua vez de fazer um registro sobre o seu dia. Porém, você deverá usar somente desenhos ou símbolos para representar cada coisa que fez hoje.
faça em seu caderno. Então, vocês estão vendo que aqui abaixo nós temos um espacinho curtinho, tá? Por isso que eu quero que vocês façam no caderno. E aí, vocês vão registrar o que vocês já fizeram no dia de vocês. Bom, vocês podem colocar aí só com desenhos, tá, gente? Então, se eu fosse representar o que eu fiz no meu dia, eu colocaria o desenhozinho de uma escova de dente, né? Porque eu escovei os meus dentes. Colocaria o desenho de uma xícara de café e um pãozinho, porque eu tomei café da manhã. Colocaria a imagem de uma toalha de banho, de um chuveiro, né, para representar que eu tomei um banho. Colocaria mais o quê? Enfim, eu vou colocar uns desenhos que vão representar o que eu fiz no meu dia. Posso colocar a imagem de uma roupinha que eu vesti, né, que eu me troquei. Então, um calçado. Vocês vão registrar com desenhos o que vocês já fizeram ao longo do dia de vocês. Bom, para quem vai fazer essa atividade bem cedinho, né, acabou de acordar e estão indo estudar, não vai dar tempo de fazer muita coisa. Vocês podem registrar o que vocês fizeram no dia anterior, né? No final de semana. Vocês podem registrar as coisas que fizeram durante o final de semana, tá bom? Então, registrem aí como foi o final de semana usando desenhos, usando emojis. Vai ficar bem legal, tá? E eu vou esperar para ver essa atividade de vocês. Não esqueçam de me mandar, tá? Beijo e até a próxima!